Agora estamos aqui conversando com o Dr. Vitor Heder, que é um dos advogados dos suspeitos do ato, né, do vídeo, que a gente já conversou com a doutora Valéria, o Leonardo já conversou. Doutor, muitíssimo obrigado por nos atender. E a gente vai ser bem objetivo e claro nas perguntas. E a primeira pergunta que eu queria fazer a você é referente ao vídeo. Houve consentimento no ato e na divulgação do vídeo? Tá, vamos separar lá. Quando eu fiz o primeiro atendimento do cliente, o cliente já narrou, né? Eu não tive contato com os outros dois acusados, porque eles são clientes de um outro advogado. Eu tive contato com o meu cliente sustenta desde o início, já prestou depoimento nesse sentido, que tanto o ato sexual praticado naquela filmagem, quanto a ciência dela da filmagem em si, foram consentidos por ela, tá? E da divulgação existe uma dinâmica completamente diferente, né? Narrada por eles, inclusive assim, de material que já foi entregue na delegacia. A gente não pode estar aqui fazendo uma abertura assim de fatos, o que foi apurado, porque ainda é um procedimento sigiloso. Mas a gente está buscando direcionar, ou tentando que o delegado enxergue a situação também pela ótica do acusado, né? Houve pedido nosso de ofícios a órgãos públicos e empresas privadas com relação a câmeras, para poder demonstrar cronologia de tudo que foi narrado pelo cliente aqui no escritório. Quer dizer, quando ele narra e você vê que realmente assim, não há dúvida com relação à cronologia contada por ele, com relação aos horários informados por ele, dos procedimentos, do que foi feito por cada um daquilo dali, você já consegue ter uma noção muito melhor do que foi passado, né? Porque assim, passado foi o que eu tinha comentado com você antes. É chocante o vídeo? Lógico que é chocante, né? Porque a gente está numa cidade do interior, pequena, em que a gente conhece as pessoas da rua, né? Particularmente, eu não conhecia nenhum deles, mas a comunidade conhece, e assim, imaginar que isso daí vazou dentro de Cordeiro, né? Da cidade, a gente percebe assim, que incomodou a população, né? E assim, com a ideia de evitar esse julgamento anterior, né, evitar assim, a gente abriu a possibilidade de estar conversando com os canais de televisão ou de mídia, para poder evitar essa exposição e essa formação de opinião unilateral. Bem, a vítima utiliza 20, 30 canais de comunicação para poder dar a versão dela, nosso cliente não usa nenhum, entendeu? A princípio houve até uma resistência por parte da defesa, assim, conversei com o Gilson, que é o outro colega, falei, Gilson, não vamos fazer, vamos evitar para poder abafar, mas aquilo dali foi entornando, houve uma enxurrada de entrevistas, enxurrada de matéria em cima daquilo dali, só com um tipo de posicionamento, quando nunca foi colocado nada que o cliente conta, que os clientes do Gilson conta, de como que foi aquela noite ali. E o doutor acha que o fato desse caso ter se tornado público, esse número exacerbado de entrevistas, ele tem atrapalhado o rumo do caso? Tem atrapalhado, a gente sabe que tem. Isso traz uma pressão para o delegado, né? A gente entende isso daí. Isso acaba, lógico que passando pela porta do fórum você tem um filtro, mas você ainda tem assim a pressão social, né? A pressão social sobre o cliente, a pressão social sobre a vítima, né? Assim, eu particularmente lamento muito que isso daí tenha ocorrido, a divulgação desse tipo de vídeo. Mas por uma questão de falta de cautela de um dos acusados, né, com relação ao furto do telefone celular dele, não comunicação daquele fato imediatamente na delegacia, né,
Mas a gente percebe que, assim, que a pressão está muito grande. Mas eu vou te falar um negócio. Ontem eu até conversei com a Valéria, assim, não tão amistoso, a gente não tem qualquer tipo de problema, a gente é colega de profissão. E o que ela passa é que a cliente dela, até que é parente, parece que é parente do marido dela, ela sustenta uma versão, o meu cliente sustenta uma outra completamente diferente, entendeu? Mas nesse meio aí, cara, a gente vai achar a verdade, né? Se eu tenho por um lado uma vítima alegando que houve estupro e do outro lado os 3 rapazes negando veementemente esse estupro, nesse meio aí a gente vai achar a verdade, entendeu? Nesse hiato aí a gente vai achar a verdade. Se houve estupro, que pague por isso daí. Se não houve, que também tenha reprimenda do judiciário com relação a esse tipo de comunicação, porque é um peso, é um fardo muito grande para todo mundo. Agora, doutor, referente ao crime digital, da divulgação e da filmagem, a gente tem algumas informações de que o aparelho foi furtado, mas o boletim de ocorrência só havia ocorrido 4 dias após o furto do aparelho. Sim. E que o aparelho estava desprotegido, não estava com senhas. Isso incorre contra a situação, contra os acusados? Vamos separar, olha só. Aparelho com senha desprotegido, eu particularmente não tenho o hábito de usar senha no meu aparelho, né? O fato de ter perdido um telefone, no caso, esse acusado ele sustenta que houve furto, indica às pessoas que participaram desse furto, mas ele não teve a cautela necessária, ou pelo menos a malícia de imaginar que, tendo aquele vídeo ali, poderia dar problema, poderia ter um vazamento. E o que ele sustenta, inclusive, ele não, um outro acusado, que ela, durante o período da exposição agropecuária, ela foi advertida disso daí e já houve colheita de prova testemunhal no sentido de que corroborou esse fato, de que ela tinha sido avisada previamente da possibilidade do vazamento desse vídeo, né? Mas isso, assim, são detalhes, muitas que eu volto a falar contigo, que a gente não pode abrir, porque tem detalhes de investigação aí, entendeu? Eu não poderia aqui dar o nome das pessoas, eu não poderia informar, porque a gente espera que a autoridade policial vá atrás dessa pessoa e realmente tenha a possibilidade de ver ou de verificar, houve esse furto? Esse tipo de linha de investigação ela não pode ser desprezada. Se ela for desprezada, é óbvio que você vai imaginar que vai vir um parecer opinativo do delegado, no sentido do indiciamento do cliente, a entrega de um inquérito, a meu ver, mal trabalhado. Se ele fizer isso daí, eu não acredito que ele faça, mas se ele fizer desprezar esse tipo de linha de investigação, na verdade você acaba trazendo prejuízo não para o cliente em si, é prejuízo pela resposta que a própria sociedade espera, que a sociedade hoje quer saber, foi verdade ou foi mentira isso daí, entendeu? Das pessoas que eu convivo, das pessoas que a gente conversa, eu vou te falar, eu não ouvi da boca de ninguém que essa história não estivesse mal contada. Agora, doutor, o caso ainda está em âmbito policial, como você falou, Perfeito. que pode se agravar para um caso judicial. Obviamente você não pode mostrar, mas você tem provas cabais de que, primeiramente, o aparelho teria sido furtado realmente? Tá, deixa eu só te falar. No sistema judiciário nosso, hoje, não sou eu que tenho que fazer prova da inocência do meu cliente. Não sou eu que tenho que realizar esse tipo de prova. Na verdade, quando você tem um procedimento administrativo no âmbito da delegacia, que é uma entrega ao Ministério Público, o Ministério Público, para poder oferecer a denúncia, ele que tem que ter provas suficientes para poder deflagrar uma ação contra o cliente. Isso daí está longe de acontecer. Agora, se você falar que a gente já fez a entrega à autoridade policial do nome da pessoa, do nome das 2 pessoas que estariam envolvidas no furto do telefone,
já foi feita a entrega. Já foi feita a entrega do número do aparelho telefônico do acusado para que fizesse um rastreamento, porque é fácil compreender. Se eu tenho um número telefônico, ele está funcionando sobre um e-mail determinado de um aparelho, perfeito? Um raciocínio lógico. Ele um e-mail e houve um cadastro, houve a utilização de um outro chip naquele telefone, sobre aquele e-mail, eu consigo achar pelos dados cadastrais de quem utilizou aquele outro telefone, quem foi o autor da divulgação, o autor do furto. Agora, será que eu vou precisar esperar que a autoridade policial faça isso? Será que ela vai fazer? Assim, eu tenho que esperar como delegado, isso já foi pedido à delegacia, isso não é difícil de se fazer, não é difícil, não é complicado, mas a gente tem que esperar a autoridade policial ela trabalhar lá dentro. Ela vai trabalhar, vai colher os elementos de prova. Não acredito que esse caso ficaria com a solução apenas por depoimento de testemunha. O depoimento de testemunha não daria uma sustentação. A gente tem que ter esse tipo, hoje a utilização do recurso tecnológico para poder você realmente desprezar qualquer linha de investigação, mesmo aquela no sentido de que os acusados mentiram no âmbito do processo administrativo na delegacia. Mas isso tem que ser analisado no âmbito administrativo da delegacia. Se essa versão é falaciosa, como muita gente está falando, que realmente se acontece comigo, se acontece contigo, a gente tem um discernimento necessário para imaginar, poxa, eu estava com esse vídeo dentro no arquivo do meu telefone e perdi meu telefone, o que eu faço? Cara, eu vou à delegacia fazer um registro de ocorrência porque eu quero me eximir lá na frente se houver uma divulgação, é isso que todo mundo imagina que seria o normal de se fazer. Mas será que ele pensou assim? Ele se valeu de uma consulta com um advogado? Porque não se valeu, por isso que fez isso. Mas, independente do tempo, ainda estava dentro do tempo para poder apurar quem é o autor do furto, está dentro do tempo ainda para poder apurar quem é o autor do furto, e que isso daí realmente seja apurado. É o que a gente espera, né? Não é difícil fazer isso daí. Agora, a gente esperaria que tivesse assim, uma diligência já imediata nesse sentido, que a gente não observou, honestamente não observou. E a gente pensa num temperamento pro processo, que a gente tem que ter elementos para trabalhar num processo. Honestamente, eu não sei se eu apresento isso agora no âmbito administrativo ou se a gente só deixa isso daí para o âmbito judicial. É a questão da tática que a gente tem que utilizar, entendeu? Ou pede, realmente perceba que o procedimento administrativo está correto, ou eu deixo aquilo lá daquele jeito e vou me concentrar no processo judicial que vai vir. Ele vai ser deflagrado, com toda certeza vai, pelo menos para poder apurar. Onde, entre as duas histórias, está a verdade. A gente tem a verdade da vítima e a verdade do réu. Ou a gente tem uma meia-verdade dos acusados e uma meia-verdade dela. Isso o judiciário vai fazer essa filtragem, tenho certeza absoluta disso. O Ministério Público daqui é super competente, a juíza da comarca é super competente. Eu tenho certeza que não haveria qualquer tipo de condenação por uma mera presunção, o que está sendo passado hoje. Agora, outra linha que também as pessoas vêm comentando bastante e que a outra parte vem alegando também é a respeito do doping, né, da vítima. Que a menina teria sido dopada por um dos rapazes, né? Com Boa Noite Cinderela, né? Um copo de cerveja, e que por causa disso, até falando a respeito do que o próprio Boa Noite Cinderela ele deixa a vítima submissa a esse tipo de fato. Eu queria que você falasse um pouco, até porque alguns dos clientes, né? Alguns das duas pessoas que estão sendo acusadas, elas têm passagem por droga. Então, isso poderia agravar essa situação? Tá, a gente tem que separar assim, em dois momentos a sua pergunta. Primeiro que essa alegação de Boa Noite Cinderela. A gente não tem como passar detalhe do que já foi colhido.
né? Mas a certeza que eu tenho que está lá é de que essa versão ela já caiu por terra. Ela não existe esse tipo de versão. Já tem um direcionamento para uma outra linha? Tem um direcionamento para uma outra linha. Agora vamos lá, a situação de passagem, que algumas pessoas têm comentado, alguns meios de mídia têm divulgado, né? A gente tem lá 2 acusados, um respondeu uma ação penal e nem condenado foi por uma lesão corporal, acho que a ex-esposa, alguma coisa nesse sentido. O outro está respondendo uma ação penal, que eu também não sou advogado, não conheço o fato, honestamente não conheço a dinâmica do que aconteceu, em que momento que foi aquilo ali, eu nunca advoguei nesse processo, mas ele é tão primário quanto eu, quanto você, quanto quem é primário. Não houve condenação dele, os fatos estão sendo apurados no outro processo e, assim, para efeito desse processo, isso não tem qualquer tipo de relevância, né? Mesmo que eles tivessem sido condenados por tráfico de droga ou com algum deles, qualquer um deles ali tivesse sido, isso não tem como levar em consideração esse fato. O que a gente está trabalhando aqui? Um estupro, um possível estupro, uma divulgação de um vídeo, né, por qualquer um dos acusados, e o consentimento ou não da vítima no ato da filmagem. No ato da filmagem, né? Eles ratificam a todo momento. Dificilmente essa sustentação ela vai ocorrer, porque é uma situação de fato de que houve o consentimento, houve a ciência dela e a anuência dela com relação à gravação, houve. E a gente só está discutindo esse fato porque isso daí vazou. Porque eu tenho a impressão que se não tivesse vazado, a gente nem estaria tendo esse tipo de conversa, entendeu? Agora, outra pergunta. Uma das provas que você tem, que acho que você tem outras provas Sim. também, mas uma que vocês sustentam é a mensagem após o ato, né? Sim. Que isso até foi anexado junto a outras reportagens, principalmente no quesito dos horários. Você acha que isso delega a favor do seu cliente? Muito, muito. Né? Esse efeito desse doping dela, assim, as horas que se passaram após um dos acusados deixar ela em casa, o tom de ironia com relação a determinado momento do ato sexual, cara, isso honestamente para mim isso é indesculpável. Isso não tem desculpa para esse tipo de situação. Aliado, né, a outros elementos, porque a gente não tem só o vídeo isolado, a gente tem todo um caminhar desde determinados momentos em Cantagalo, as imagens da suposta vítima indo ao local onde se pega o carro, a descida deles do determinado local, passando por pontos específicos, dão cronologia de que engraçado, né? Aí dá uma cronologia do que a versão do cliente está certo. Engraçado que o cliente conta isso antes de ter sido pedido os vídeos, né? Do Fórum de Cantagalo, da própria prefeitura, né? Ele conta o fato antes e o que o que é refletido quando você vê aqueles vídeos, né? O horário, as coisas batem. Agora, assim, a mensagem, honestamente, para mim, não ela de forma isolada, eu não teria condão de fazer qualquer tipo de absolvição imediata do cliente. Ela não tem esse tipo de condão. Agora, é um elemento forte. Ela é, sem dúvida alguma, né? Eu não consigo, assim, ver uma desculpa de uma pessoa que estava dopada ou sob efeito de Boa Noite Cinderela ou de que teria bebido demais. A outra parte diz que, referente a essa mensagem, é que ela não se lembrava do ato em si. Então, por isso que ela havia mandado esse tipo de mensagem, porque não sabia
não sabia o que tinha ocorrido. Por isso esse tom. Você acha que isso se sustenta? Honestamente, não. Justamente pela cronologia do tempo. Se você pegar o tempo, se você somar com os outros elementos que já se tem no procedimento, afasta, cara. A gente tem ali, assim, claramente elementos que afastam essa versão dela. O que eu havia comentado com você, eu não tenho como não imaginar assim, o quanto de sofrimento que ela tem passado. Isso não tem como afastar, né? É lógico que assim, não é uma pessoa que assim, a gente escuta falar que seja de índole ruim, pelo contrário, a gente escuta falar que ela gente boa, trabalha, tem a profissão dela, que tem filho, tem tudo. A gente imagina, é uma situação super constrangedora para ela. Eu tenho certeza disso daí. Eu tenho certeza que ninguém queria estar na pele dela. Mas a gente entende que aquilo dali, né, o que foi feito, na verdade, é uma resposta por conta da pressão também que ela sofreu no ambiente, dentro da casa dela, na sociedade. Então, corre, vai para a delegacia, faz uma registro de ocorrência e utiliza esse tipo de versão, né? Mas é assim, por isso a cautela é necessária, para poder deixar baixar um pouco a poeira e para realmente ali que a gente apure a verdade. Né? Se eu estou me propondo, eu estou avisando, delegado, tem um vídeo tal importante, delegado, tem essa testemunha tal, não é para poder dar a minha versão de fato, pelo contrário, é que ele apure ali a verdade, que a gente tem a possibilidade de levar para o judiciário, pelo menos realmente essa investigação foi feita de uma forma correta ou não foi feito. Esse é o trabalho da defesa fazer isso daí. Eu pedi lá, mas ele não deferiu, mas eu vou pedir agora no judiciário, provavelmente vai ser deferido. Esse é o meu trabalho, é isso daí que eu tenho que fazer. Agora, que você afasta por completo a versão dela, afasta. Hoje já tem elementos para poder afastar a versão dela. Né? Se não estão acreditando no furto, bem, a gente vai levar isso para o judiciário. Se foi pedido o vídeo, o horário é diverso do que foi narrado, bem, a gente vai levar essa questão para o judiciário, entendeu? Mas o que a gente tem hoje, eu tenho ali CDs de imagens complementares que eu fui pegar, isso eu peguei e realmente corrobora a versão que o cliente já havia dado lá atrás. Não ele só não, dos outros 3 acusados. Que foi em momento, eu vou te falar assim, no dia 20 de... quando foi feito o registro de ocorrência, salvo engano, foi no dia 20 de julho. A gente tem 11 dias contados de hoje, né? No dia 20 de julho, um dos acusados foi à delegacia porque houve um problema lá entre eles, lá um dos acusados foi à delegacia e já havia feito já tinha dado a versão dos fatos, que a gente vê que ela assim, cronologicamente bate com o que eles estão falando, né? Além da cronologia, você tem elementos de fato, você tem próprias testemunhas, assim, que já foram ouvidos 2, 3 vezes lá dentro, lá, que vai numa versão, volta na outra, vai numa outra, volta na outra, e acaba soltando elementos que é onde a gente se agarra. Entendeu? Agora, doutor, já finalizando essa entrevista, eu queria agradecer a solicitude do senhor de falar a respeito desse ato. E eu queria que você falasse para a gente finalizar o que você espera a partir de agora. A investigação ainda corre em curso policial. O que você espera da investigação em curso policial e de uma possível investigação no judicial? O que eu espero? Eu espero o seguinte, que sejam realizados todos os atos necessários para você fazer a exclusão das versões. Né? Uma coisa é você partir do pressuposto de que a vítima está falando verdade e não querer partir do pressuposto, não querer enxergar outro ponto que não seja aquilo dali. A gente tem uma investigação ruim, né? Mas esse termômetro, né, a temperatura desse procedimento administrativo no âmbito judicial, eu que vou fazer. Né? É lógico que se observar que não houve cautela, que por conta de pressão social, midiática, foi antecipado o inquérito, honestamente eu abandonaria aquilo dali para poder me concentrar apenas no procedimento judicial.
Mas, gente, eu estou sendo mais do que transparente contigo. Se eles fizeram isso daí, que eles recebam a medida judicial na mesma proporção do que eles fizeram. Se houve estupro, que sejam condenados. Se houve divulgação pelo vídeo, que sejam condenados. Isso a gente tem que, inclusive, aprender a separar. Se não houve anuência dela na gravação do vídeo, que sejam condenados por isso daí. Agora, e se houve consentimento dela em todos esses atos? Você acha que a gente não espera realmente que a verdade apareça? Para mim é muito mais fácil, muito mais tranquilo de trabalhar se realmente ficasse a investigação utilizasse todas essas linhas, da possibilidade, inclusive, que eles estão falando a verdade. Se fizesse trabalhar nesse sentido, você pode ter certeza absoluta que vai encontrar que houve consentimento, que houve a ciência dela de todos os atos ali.